Redação de volta pela sua Rádio TV Novo Tempo, muito obrigado pela sua companhia. No norte do Piauí, no município de José de Freitas, o risco de rompimento de uma represa fez com que a Defesa Civil do Estado criasse um canal para reduzir o volume de água da barragem. No entanto, a ação parece não ter dado muito certo. A 72 quilômetros dali, na cidade de Barras, famílias ribeirinhas tiveram que ser retiradas de suas casas porque a região ficou totalmente alagada por causa do canal que havia sido criado. Complicado, né? Vocês viram essa notícia? A gente, na semana... Isso aconteceu aí muito na semana passada, né? E aí o que foi bastante discutido é essa tentativa da Defesa Civil de evitar um problema acabar gerando outro problema. E quando você fala de rompimento de barragem ou coisa do tipo, não tem como você não lembrar de Mariana, né? Mariana, né? Acende então, a luz. E os estragos para vidas humanas e, obviamente, para o meio ambiente de Mariana são sentidos até hoje, né? De vidas humanas, obviamente, porque não tem mais o que fazer. Deve ser sentido ainda por um bom tempo. Do meio ambiente, tem gente que está sofrendo com isso até agora. Tem uma diferença só, porque no caso de Mariana não era uma barragem de água, né? De uma hidrelétrica, era uma barragem de rejeitos de minério, que além do estrago que faz pela força da corrente, de destruir casas, de acabar com um bairro inteiro, tem a contaminação do solo, né? A possível contaminação com minério. Que não seria o caso desse Não seria Piauí. o caso aí do Piauí, que foi água, né? Só. Então, quer dizer, só. Você destrói do mesmo jeito, mas assim, o dano ambiental, o impacto ambiental é menor do que no caso de Mariana, que foi uma devastação tremenda, né? Agora, falar sobre famílias movimentadas. A gente tem outros casos, como, por exemplo, a construção da hidrelétrica de Belo Monte, onde as famílias são deslocadas, né, de local para que elas não tenham que ter nenhum tipo de problema por estarem nessa região onde vai ser construída. O que mais pode ser feito? Que outras políticas podem ser adotadas para que essas famílias não sejam prejudicadas ou não tenham que perder o que elas têm, enfim, coisas do tipo? Eu acho que assim, para nossa discussão, vale a pena a gente considerar a partir do que já está aí e não talvez entrar num processo de julgamento o que deve ser feito, se essa usina deveria existir ou não, porque eu lembro que, né, no começo teve bastante protesto em relação a essa construção aí em Belo Monte. Analisar os fatos, né, e pelo que a gente vê nos noticiários, acompanhando também depois a história de algumas pessoas, especialistas dizendo, é que realmente existe um péssimo planejamento. E por mais que se demorou algum tempo para planejar, né, entre o processo do planejamento, a execução em si, abrigar todas essas famílias, dá a impressão que foi tudo assim muito nas coxas, sabe? Essa expressão. Um pouco atropelado, né? Atropelado, porque agora você olha para a situação e vê várias desgraças assim nesse processo, entendeu? Por exemplo, o Leite falou do meio ambiente, né? Falando do ecossistema. Quando você altera a natureza, que você muda, que você modifica, tem uma série de coisas e depois vem o quê? O ser humano que acaba sendo afetado. Uma coisa rápida, os peixes, né, que foram mortos em várias quantidades, eles se alimentavam da árvore que tinha à beira do rio, né, das frutinhas que caíam. Essas frutinhas já não mais existiam, então como que esses peixes ficaram? Sem comer, morreram de fome, morreram por falta de oxigênio, porque no processo ali de estancar, não é estancar, como é que fala? Quando você, para deixar a água acumulada na represa, represar a água, então faltou oxigênio, esses peixes morreram. Esses peixes morrendo afeta a vida das pessoas que moram ali, que se alimentam desse tipo de proteína, que comem esses peixes e que usam esses peixes também como recurso econômico. Tá vendo só como a roda é muito gigante? E quando você pega um projeto gigante desse, tem que ter um bom planejamento, né? Existem os impactos ambientais, mas existem os impactos socioeconômicos que talvez não sejam estritamente avaliados, né? Porque quando eu falei sobre famílias que são deslocadas, não é simplesmente, elas têm uma moradia aqui, agora nós vamos tirar elas daqui, nós vamos colocar ali. Não, mas a subsistência antiga não existe mais no outro local, de repente, né? Fora que há uma crítica muito forte, porque eles prometeram um tipo de casa para essas pessoas morarem, e no fim das contas
Foi outro tipo de casa que eles construíram, entendeu? Se a gente estiver falando só de moradia para moradia, isso já não foi cumprido conforme deveria ter sido, no processo de indenização. Aí fora essas outras análises que a gente faz, né? Econômica e social também, porque não, imagina, agora essas famílias, elas estão se alimentando muito mais de produtos industrializados. Mudou toda a sociedade ali, toda a cultura daquele povo, entendeu? Agora, tem um ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar nesse processo todo, é assim, por que você constrói uma barragem desse tipo que nem a gente tem aqui, essa do Piauí, né? Não é o caso da barragem de Mariana, que era para a questão de rejeitos, né? Mas nesse caso, é para geração de energia. Sim. Né? E aí que a gente cai num ponto que, tipo, supostamente não deveria ser um problema para o Brasil, mas acaba sendo pela forma como as coisas acabam sendo conduzidas. Não só essa questão, várias outras no Brasil, mas vamos focar nessa agora. Por que o Brasil tem tantas usinas hidrelétricas? Por um motivo simples, né? O nosso país é o país que tem, até a última informação que eu lembro de ter lido sobre isso, a gente é o país que tem a maior quantidade de rios no planeta. Então, é natural que a gente utilize a força desses rios para gerar energia para a gente. Eu acho que 80% da energia brasileira vem de usina hidrelétrica. Então, quer dizer, é muita coisa. E é a chamada energia limpa, né? Não polui o meio ambiente, então não causa estragos ao meio ambiente. E principalmente essa questão do efeito estufa, né? E aí o que acontece? A gente aposta muito nisso. E como o Hélio falou, é uma energia limpa. Porque ela não polui, ao contrário, por exemplo, pega uma termoelétrica, né? Que daí você joga fumaça no ar, tal. Você tem energia nuclear que pode causar um perigo, assim, apesar de inicialmente ela ser limpa, mas você tem um problema, mas com ela você causa uma devastação com proporções gigantescas. Agora, por isso que eu estou falando que o problema é o processo como as coisas acontecem aqui. Ela é limpa, mas o processo para você criar uma usina hidrelétrica, ela pode causar devastações e problemas ambientais muito grandes se não for muito bem conduzida. E como várias coisas acontecem aqui no Brasil, isso não é bem conduzido, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista socioeconômico, né? Pessoas que são afetadas, às vezes tem gente que não tenta dar um jeitinho assim para para isso aqui a gente não vai pagar tanto, vai pagar menos, vocês têm que sair daí mesmo, de onde vocês moram, tal. E isso acaba sendo um problema. E aí que talvez valha a pena a gente sempre voltar ao discurso de que é importante que a gente pense em outros tipos de fonte de energia renovável aqui no país. Né? Inclusive, você falou que a gente tem o país com grandes rios, quantidades de rios, mas a gente também é um país extremamente tropical, né? Então, a possibilidade da gente ter energia solar sendo captada poderia ser desenvolvida muito mais, né? A gente vai continuar discutindo, mas a gente vai acompanhar agora uma entrevista que a nossa equipe preparou com o Alexandre Aleixo. Ele tem mais de 20 anos de experiência como especialista em energia elétrica e ele vai falar para a gente sobre as vantagens e as desvantagens de diferentes meios para se gerar energia elétrica. Vamos acompanhar. Historicamente, o setor elétrico ele foi fundamentalmente baseado em energia hidrelétrica. O país é especialista em hidrelétricas. E qual é a vantagem da hídrica? A hídrica tem algumas vantagens. A primeira ela é mais constante. Segunda vantagem, existe uma coisa muito interessante na hídrica no Brasil, que é a complementariedade. Com o grande sistema de transmissão que tem no Brasil, um dos maiores do mundo, a gente pode usar a energia hídrica de uma região e levar ela para outra região. Então o maior problema da hidrelétrica é que ela precisa de uma barragem, qualquer que seja, de maior ou menor tamanho. E ter o reservatório tem aqueles impactos que todo mundo conhece. Outras usinas têm outros impactos, outros tipos de energia. Por exemplo, energia eólica. A energia eólica é inconstante e, no Brasil, muito concentrada em poucas regiões do país. A energia solar, ela tem uma grande vantagem, ela precisa de área, mas praticamente qualquer área é disponível. Então, a fotovoltaica tem muito mais vantagens. A única desvantagem é que ela não gera o tempo todo. Você poderia ter bateria,
poderia, muito caro, desnecessário. Usa a energia solar durante o dia, de noite usa as outras fontes. A energia que é feita de biomassa, ela é biomassa, mas ela tem uma outra vantagem, ela é feita para cogeração. A geração de vapor e a geração de energia. Ela tem uma grande vantagem que também é renovável, assim como a hídrica. A única desvantagem dela é o uso muito intenso de uma área agricultável muito grande numa colheita única. E por último, que no Brasil tem pouco, mas tem, que são as usinas termoelétricas, que podem ser a gás natural, pode ser a óleo diesel, óleo combustível, carvão, ou aquelas que têm como combustível, também são termoelétricas, combustível nuclear. Nós temos hoje na nossa matriz energética, o Brasil é um dos países com maior quantidade de geração de energia como um todo, de fontes renováveis do mundo. Eu entendo que o equilíbrio é o melhor caminho. Muito bom, muito obrigado, Alexandre. Hélio, você ia falar uma coisa até antes de eu chamar o VT. Eu só ia dizer alguma coisa que ele já disse, na verdade, então não vou dizer mais. Eu ia dizer que é difícil, porque a gente fica assim, né? A gente não sabe como é que as coisas funcionam institucionalmente, né? Governamentalmente falando. Então a gente olha e fala, o Brasil devia investir em fotovoltaicas, né? Placas solares. Mas aí tem vantagens e desvantagens em tudo. E aí o especialista já explicou, né? Por exemplo, a gente fala, o Brasil tem sol o ano inteiro e tal. É claro, tem sol o ano inteiro, mas elas produzem muito pouco, uma quantidade muito pouca de energia cada placa. Então você precisa de uma área imensa para conseguir fazer uma geração de energia que se equipare, por exemplo, a uma hidrelétrica. E para, por exemplo, fazer o que a usina de Itaipu faz, sei lá, ia meio Brasil para fazer de placas solares. Metade do país ia ser uma placa. Ia ser uma placa. Então, mas aí, por outra, tem outra vantagem. E isso o governo brasileiro tem investido, tem incentivado, já faz alguns anos, que é da geração própria de energia, que o cidadão faça, vai construir uma casa, então coloca ali no telhado a energia solar para gerar energia para o seu imóvel e aí liga essa energia à rede de distribuição. E aí o cidadão, ele, além de estar não pagando mais pela própria energia, ele ainda ganha dinheiro vendendo a energia para a rede. Que legal. É uma proposta, algo que já está sendo incentivado no Brasil há algum tempo. Só que, como ele falou, isso é muito caro, esse negócio da energia solar. É muito caro. Então você pode acumular energia. Mas aí para ter essa bateria, para juntar energia, é mais caro ainda do que só ter o negócio. Aí você vai pensar no eólico, tem países na Europa que isso está crescendo bastante no mundo, mas já estão reclamando, pessoas reclamam, porque assim, elas são imensas. Não sei se vocês já viram um parque eólico, aquelas pás são gigantescas. A gente vê na foto assim, parece que é tudo pequenininho, parece um catavento, mas é porque você não tem a referência. A proporção de um ser humano da pessoa embaixo. Inclusive ali, tem né? alguns países que reclamaram sobre isso, porque estava poluindo tanto assim que estava dificultando o turismo. Uma poluição visual, né? Poluição visual. É bonito quando você vê assim, mas imagina, você dificultando está do lado da o tua turismo. casa aquele negócio. Então tudo tem alguma desvantagem. É claro que a termoelétrica é a mais desvantajosa de todas, porque além de ser muito cara, e a gente sofre isso aqui no Brasil quando está em período de estiagem, né? Que aí o governo aciona, o sistema de energia aciona as termoelétricas para suprir a falta da hidrelétrica, e aí a gente paga mais caro. Então, além de ser mais caro, tem a poluição. Que polui mais, né? Também. Ele falou uma coisa interessante ali no final, não sei se vocês ouviram, sobre o equilíbrio. Precisa ter equilíbrio na discussão, né, sobre o assunto. Acho que é um pouco disso que o Hélio trouxe. O equilíbrio eu entendi também da até onde vem, né, as fontes dessas energias. Não dá para você usar ficar dependente de uma só. De uma só. Teria que, por exemplo, a eólica, né, como o Hélio comentou, ela é ótima, mas não se sustenta sozinha, porque depende dos ventos. Então, ela precisaria de uma outra fonte de energia. E eu entendi na minha compreensão sobre o que ele disse, se houvesse um equilíbrio disso tudo, a gente não abusaria demais de um recurso, né? Por exemplo, 80%... Usando os limites de cada um, né? Exatamente. E você fica muito na dependência, né? Por exemplo, é que faz tempo que a gente não tem situação de apagão aqui no Brasil, como um todo, né? Teve por regiões, foi no Nordeste que teve recentemente? Norte e Nordeste, né? Recentemente. Mas assim, eu lembro de uma vez... Mas aquilo foi um problema pontual, né? Diferente de problemas que a gente já teve na década de 90. A gente já teve problema por questão de abastecimento, né? Então, tipo, você tem uma situação onde você tem
vamos supor, uma estiagem muito grande, você fica em vários lugares refém, porque você não tem outra fonte de energia. Essa é praticamente a única fonte de energia. Leite, dinheiro traz felicidade ou não? Não. Certeza? Dá pra comprar sorvete, que é parecido com felicidade, mas não. Nossa! Eu escolhi o leite, porque eu sabia que viria uma pérola. É sobre isso que a gente vai discutir no próximo bloco. Não sai daí. Será que dinheiro traz felicidade? Vamos conhecer a opinião de todos e conhecer uma outra história. A gente volta já.